Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da evolução nas negociações, a respeito do novo técnico do Clube do Remo. Já tem um nome aí praticamente definido para assumir o comando azulino nesta sequência de campeonato brasileiro da Série B. Inclusive, hoje o Leão Azul entra em campo diante da equipe do Operário e necessita muito da vitória no Mangueirão para seguir próximo das primeiras colocações do Brasileirão. E também conversar a respeito das negociações que travaram em relação ao novo centroavante azulino que estaria na primeira divisão. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. E lembrando, chegamos na marca dos 40 mil inscritos e em breve tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Também não esquece de hypar o conteúdo para que o YouTube coloque no topo da plataforma. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês a respeito do jogo de hoje contra a equipe do Operário. Ontem alguns resultados aconteceram aí na Série B. O Avaí, por exemplo, venceu a equipe do CRB, ultrapassou o Clube do Remo. Agora o Remo está na 7ª colocação, mas em caso de vitória hoje diante da equipe do Operário, o Remo vai para a 5ª colocação e fica bem próximo do G4 novamente. O Remo iria a 20 pontos e ficaria muito próximo das primeiras colocações, mas precisa vencer, porque se não vencer, começa a se afastar novamente do G4 e as equipes que estão atrás do Clube do Remo começam a se aproximar. Lembrando que o Atlético Paranaense também entra em campo na rodada, o Remo vai enfrentar o próprio Atlético Paranaense na próxima rodada, então começa aí, né, a ter uma concorrência maior com as equipes que estão na parte de trás e, claro, com as equipes que já estão ali no G4, de uma certa forma até se distanciando. Só trazendo aqui mais uma vez a prévia da escalação do Clube do Remo: Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na direita, Klaus Reinaldo e Sávio, Luan Martins, Pedro Castro e Pavani, no ataque Pedro Rocha, Janderson e também o Felipe Viseu. Essa é a provável escalação para encarar esse chato time do Operário, que é sempre complicado de se enfrentar quando a equipe paranaense joga fora de casa. Um jogo complicado. O Fenômeno Azul segue aí comprando seus ingressos para apoiar o Leão em mais uma vitória jogando em Belém do Pará. A partir das 17 horas, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo, direto do Mangueirão, conversando com vocês sobre esta partida no nosso pré-jogo. Galera, eu queria conversar agora sobre mercado da bola, porque saiu uma informação importante aí, lá do jornalista Vene Casagrande, sobre a negociação entre o Clube do Remo, o Flamengo e o atacante Carlinhos, que atualmente está no Flamengo. Pois é, o Carlinhos negou aí a pedida para jogar aqui no Clube do Remo. O Remo estava negociando diretamente com o Flamengo através do seu executivo de futebol, Marcos Braz. Porém, ele prefere ficar lá em Salvador. Está instalado em Salvador, a família está por lá. Ele não é aproveitado na equipe do Vitória, está ganhando seu salário por lá, está bem à vontade. Então, o jogador está na zona de conforto, não quer sair lá da vida que está levando em Salvador, e no momento as negociações com o Clube do Remo estão travadas, segundo aí o jornalista Vene Casagrande. É claro que o Remo não vai ficar adulando ninguém, não vai ficar esperando ninguém, e boa sorte para o Carlinhos na sua trajetória, na sua carreira. O Remo deve ir atrás de um outro nome no mercado para ser, quem sabe, esse camisa 9 também que o Remo está aguardando no mercado. O Matheus Davó, como vocês sabem, está aí como opção no banco de reservas para o jogo de hoje contra o Operário, e pode fazer a sua estreia diante da equipe paranaense, já que o Viseu está cotado aí para começar a partida de logo mais no Colosso do Bengola às 19 horas. Bom, agora é claro que a gente vai conversar sobre o assunto treinador, né, gente? Porque ontem eu trouxe para vocês aqui a informação de que o Remo já estava de olho no Maurício Barbieri, já estava no radar ali o nome do Barbieri nos bastidores azulinos. Era um nome que agradava a diretoria, claro.
nem negociação com o executivo de futebol Marcos Braz. Aliás, eu queria até fazer uma correção aqui, porque eu disse que o Barbieri trabalhou com o Marcos Braz. Só que o Marcos Braz chegou no Flamengo em 2019, não em 2018. Desculpa, gente, eu não sou flamenguista, então não sou obrigado também a acompanhar tudo do Flamengo, mas foi um erro meu realmente. E o Marcos Braz chegou no Flamengo em 2019 para trabalhar na diretoria ali do ex-presidente Rodolfo Landim, que foi aquele Flamengo ali que começou a ser muito vencedor, né? 2018 foi o último ano do Flamengo antes da Era de Ouro aí, que o time começou a ganhar tudo, né? Com a chegada do Jorge Jesus principalmente. O Marcos Braz assume o Flamengo, contrata o Abel Braga, tem toda aquela polêmica, né? Que a torcida do Flamengo não queria o Abel Braga, depois iniciou o trabalho vencedor aí da equipe rubro-negra. Mas o Barbieri trabalhou no Flamengo em 2018, não trabalhou com o Marcos Braz. Só que existe todo o network do futebol que vocês sabem, os caras se conhecem aí no mundo do futebol, muita gente tem contatos, e o Marcos Braz começou essa conversa com o Barbieri. Segundo várias informações aí dos jornalistas, né, ontem o Júnior Cunha, o próprio Lucas Rossafa trouxeram essas informações de que o Remo estaria no radar junto com o Barbieri. E ontem mesmo, né, depois que a gente soltou o conteúdo, começaram a chegar as informações mais avançadas de que as negociações estão encaminhadas. O Barbieri já aceitou a proposta do Clube do Remo, estão aí nas tratativas finais e ele pode ser anunciado a qualquer momento pelo Leão Azul Paraense. Talvez tenha até uma pequena chance dele estar hoje em Belém assistindo o jogo contra o Operário, mas nada foi informado a respeito disso. E se ele não assistir o jogo hoje, deve ser anunciado amanhã. Quem sabe chega em Belém na terça-feira, né? No mais tardar segunda-feira à noite, para já iniciar os trabalhos. O Barbieri, como eu disse, tem passagem pelo Flamengo, Bragantino, no Goiás, no Vasco da Gama, no futebol mexicano e por último estava no Atlético Paranaense nesta atual temporada. O Atlético, é verdade, está passando por um momento bem complicado, até politicamente lá, muita gente criticando o Petralha, o trabalho do Barbieri não deu certo, e ele chega agora praticamente certo com o Clube do Remo para comandar o Leão Azul Paraense. Ele que vem aí com seu auxiliar, o Maldonado, ex-volante do Flamengo, do Cruzeiro, da seleção chilena, né? E que também trabalha com o técnico Maurício Barbieri, de 44 anos. Outros nomes estavam surgindo aí como plano B, o Jorginho, o próprio Zé Ricardo, enfim, gente. Os nomes que surgiram foram bastante, né? Mas negociação aí que o Remo realmente estava conversando é agora com o Barbieri. Chegou para mim uma informação ontem sobre o Eduardo Batista que eu queria comentar com vocês aqui. O Eduardo Batista foi quem indicou o Daniel Paulista para o Clube do Remo, né? Ele indicou ali, na época que o Remo estava procurando um novo treinador, o Eduardo indicou o Paulista para o Clube do Remo. Como o Daniel Paulista saiu dessa forma aí, né? Indo para o esporte e deixando o Remo na mão, acabou ali meio que pegando mal, não digamos com o relacionamento entre o Remo e o Eduardo Batista, mas o Remo preferiu dar uma segurada, né? Até porque o Eduardo tá no Criciúma agora, então o Remo foi buscar uma outra alternativa no mercado, por isso que o nome do Eduardo Batista não acabou não ficando como uma preferência, digamos assim, né? Como uma prioridade nesse momento. Então acabou indo lá para um lugar mais atrás na fila dos nomes que acabaram surgindo no mercado da bola do Clube do Remo. Então, Maurício Barbieri é o nome aí que deve ser oficializado. Até o momento são essas informações sobre o novo técnico do Leão Azul Paraense. Quem sabe até a hora do pré-jogo a gente já não tem um anúncio aí do novo técnico azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem like, que vocês hypem o conteúdo, tá, gente? É muito importante colocar pontuação lá em cima, que você também apoie os patrocinadores aqui do nosso canal que passaram na sua tela. Verifique a sua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!